Olá, galerinha da Bíblia! Você que ama a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e é apaixonado por Jesus. Um salve para você, boa noite, que é a nossa realidade agora, né? E para quem vai chegar depois, uma boa madrugada, um bom dia e também uma boa tarde. Ok, meus amados? Muita alegria, né? A estima lá em cima, tudo isto, a razão é Jesus. Jesus é a razão da nossa alegria, da nossa felicidade, do nosso bem-estar, né? De estarmos de bem com a vida, né? De bem com a vida, isso mesmo. Hoje eu teria algumas razões para não estar muito bem, a garganta comprometida, um pouquinho inflamada deste lado, noite mal dormida, resfriado, mas a alegria que Jesus coloca no nosso coração e a paz que Jesus transmite a nós, ela é perene. E a gente, todas as coisas, demais coisas são suportadas e acabam sendo secundárias, porque Jesus é a razão, né, da nossa alegria, da nossa paz, da harmonia no nosso lar, nos nossos caminhos, e tudo isso é saudável e também maravilhoso. Antes de mais nada, eu quero pedir para você, com carinho, se você gostar desse vídeo que você vai ver, compartilhe com alguém, curta, faça um comentário, é uma bênção, tá? O intuito aqui, o propósito, nunca foi ganhar dinheiro e nem vai ser ganhar dinheiro. O propósito aqui é levar a mensagem da Bíblia, a palavra de Deus. Não é falar de uma religião, mas falar de Jesus Cristo, que é o Senhor. É com Ele que a Ele nós devemos oferecer o nosso coração, a nossa vida. É por Ele que nós devemos estar apaixonados, porque quando nós nos apaixonamos por Jesus, ficamos perto do Pai, perto de Deus, né? Então, quer ficar perto de Deus, quer ter a bênção de Deus, se aproxime de Jesus. Jesus ele veio trazer a mensagem do reino do seu Pai, do reino de Deus, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, este é o grande propósito destes 10 minutos de Bíblia, todas as quintas-feiras. Tá bom, meu querido, minha querida? Você menino, menina, você moço, moça, homem, mulher, família, é com muita alegria que eu separo este tempo, sabe, para compartilhar um pouco da Bíblia com você, para abençoar sua vida e a sua família. Esse é o propósito, tá bom, queridos? Então, se você me ajudar, deixando o like, né, fazendo um comentário, compartilhando o vídeo com alguém, com certeza o YouTube vai entender que o vídeo é bom e ele vai começar a mandar para outras pessoas. E o propósito aqui é este, que muitas pessoas vejam, ouçam a palavra de Deus, sejam tocadas pelo Espírito Santo e sejam salvas e as suas famílias abençoadas. É só esse o intuito do meu coração e o propósito desses 10 minutos de Bíblia, todas as quintas-feiras, às 21 horas. Se você se juntar a mim e fazer isso juntamente comigo, me ajudando nesse trabalho no reino de Deus, com certeza o reino de Deus será mais abençoado também por sua vida. E você estará fazendo aquilo que Jesus ensinou. Ide e pregai o Evangelho, tá bom? Escute, 10 minutos de Bíblia. Já. Vamos para a vinheta, logo após a vinheta, 10 minutinhos de Bíblia, ok? Roda aí, produção, roda para nós a vinheta. Muito bem, meus amados, então vamos aos 10 minutinhos de Bíblia. Hoje eu tenho um tema, como todas as quintas-feiras, e o tema hoje é um legado plausível. Um legado plausível. Então, os dias que nós estamos vivendo hoje aqui na Terra, os dias contemporâneos, são dias tenebrosos, e todo mundo sabe disso, que os dias são difíceis, os dias são maus, são tempos de dificuldades, momentos desafiadores para mim, para você, para todos nós. Nós vivemos momentos desafiadores na nossa vida. Problemas na saúde, muitos têm problemas de saúde, problemas financeiros, não é? Quem que não tem momentos de altos e baixos na vida financeira? Isso é um fato, é uma grande realidade, principalmente nos dias contemporâneos, com a política que nós temos aí, com a crise existencial,
com essa inflação absurda que nós temos aí, então é difícil que alguém não tenha dificuldades financeiras, né? E se a gente for pensar nas classes mais baixas, né, que tem um ganho menor, é de chorar, é de lamentar, porque é muito triste o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E também tem aquela situação, ou situações, né, a perda de um ente querido, que traz uma tristeza, traz uma saudade, traz uma dor, um sofrimento, decepções, e as decepções que todos nós temos conosco mesmo. Muitas vezes eu fiquei decepcionado comigo mesmo. É só olhar no espelho e olhar para a história, a gente vai se decepcionar com alguma atitude, com alguma palavra, com algum comportamento que a gente teve, que a gente está tendo e que a gente possa ter. Então, decepção, né? Na luta do espírito com a carne, é isso. Quem tem uma experiência com Deus e com a palavra de Deus, sabe o que eu estou dizendo, que a vida de um cristão é uma luta do espírito com a carne, porque o espírito cogita, quer as coisas de Deus, mas a carne, ela quer as coisas da alma, as coisas que o mundo oferece, que também são prazerosas, mas elas trazem uma consequência terrível, que a Bíblia diz que o pecado, ele gera a morte. Então, temos também, dentro dessas lutas, dessas aflições, destes dias tenebrosos, temos também a luta do espírito com a carne, né? E afinal de contas, a Bíblia diz que nós somos tentados tenazmente, o tempo todo. Somos tentados de todas as formas e maneiras. Então, às vezes nos decepcionamos porque erramos, falhamos. E nós somos seres humanos, a gente erra, a gente falha. Antigamente, o erro era muito maior. A gente vivia na prática do pecado, né? Pecando constantemente. Porém, depois de um encontro com Jesus, de um acerto de vida com Deus, uma nova história começando, então Deus nos dá o Espírito Santo que nos fortalece e a gente começa a vencer a força do pecado, porque o pecado foi derrotado por Jesus lá na cruz do Calvário. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tentado todos nós somos, tanto os cristãos como não cristãos, tanto os que andam com Deus como os que não andam com Deus, são tentados. Daí a cair no pecado é uma outra coisa e é um assunto para um outro momento, né? Então, daí são situações que podem gerar em nós tristeza, sim, melancolia, claro, e que deixam também a pessoa desanimada e sem esperança. Quando essas coisas são geradas na nossa vida, provoca tristeza, gera tristeza, melancolia e nos deixa desanimados, sem esperanças, cabisbaixos, tristes. Isso acontece com todas as pessoas. Agora, o que Deus nos ensina através da Bíblia? O que Deus nos ensina através da Bíblia? Davi, ele era um homem como eu e você, um homem normal, uma pessoa comum, como todo mundo, Davi. Mas também ele foi um rei. E como pessoa e como rei, ele também passou por isso que eu passo, que você passa. Essas coisas que nós estamos compartilhando, né? E Davi, passando por essas coisas, tendo essas experiências, ele nos deixou um legado maravilhoso. Olha o tema aí, um legado plausível, né? É o tema. Então, Davi, ele nos deixou um legado maravilhoso. Bora pensar sobre isso um pouquinho? 10 minutinhos de Bíblia, né? Daqui a pouco a gente encerra. Vamos pensar o que a Bíblia nos ensina, como que nós devemos estar preparados, como que Davi reagiu e agiu para a gente também fazer da mesma forma, tá bom? Quero que você me desculpe, porque estou com a garganta comprometida, um pouquinho inflamada, eu falei na introdução, né? Na primeira parte, mas talvez alguém está chegando agora. Garganta inflamada, um pouquinho desse lado, comprometida, noite mal dormida, porque resfriado, garganta doendo. Você já sabe como é que é o sono à noite, né? Apesar de tudo, eu dormi bem, mas sempre incomoda. A gente acorda um pouco, né? Com dor e coisa e tal. Você me perdoa aí, me desculpa de alguma falha, porque a garganta está realmente comprometida e esse resfriado aí, tá bom? Bora lá então caminhar? Primeiro, celebrai com júbilo no Salmo 100, no versículo 1. Eu vou ler com vocês aqui 5 versículos. O versículo 1 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Está escrito, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Quer dizer, a Bíblia está ensinando, a palavra de Deus está ensinando, Davi está mostrando para nós que nós devemos louvar a Deus sempre, sempre. Louvar a Deus todas as terras. Nós, pessoas, gente, louvar a Deus sempre, independente das circunstâncias. Esse é um dos segredos para que a vida vá bem. Esse é um dos segredos para que a gente toque o coração de Deus.
Esse é um dos segredos para que a gente esteja interagindo com o reino de Deus. Celebrar, louvar a Deus sempre, independente de circunstância. Por exemplo, estou aqui com a garganta meio ruim, meio dor, resfriado, um pouco de febre, mas nada disso está me impedindo de fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu tenho que reagir, eu tenho que ser forte, tenho que ser firme, né? Daqui a pouco esse mal vai embora. Gripe comigo, resfriado comigo, é 2 dias, não pode passar disso. Tem que ir embora. Então por isso que eu já estou aqui firme, né? Estou aqui forte, estou aqui declarando a palavra de Deus, louvando ao Senhor, já levantei louvando ao Senhor, acordei de noite louvando ao Senhor, e Deus vai operando, Deus vai fazendo maravilhas. Esse é um dos segredos. Número 2, servir ao Senhor, versículo 2, número 2, servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos diante dele com cântico. Olha que salmozinho esse Salmo 100, a experiência de Davi, para mim e para você, nos dias tenebrosos que a gente está vivendo, dias de angústias, de aflições, de lutas, nós podemos fazer nossos dias melhores. E daqueles que estão no nosso entorno, sabe? Também fazer o dia deles melhores. É claro, depende de mim e de você, cada um de nós, fazendo o nosso melhor, tudo vai ser melhor, porque juntos nós somos mais fortes. Eu sempre estou batendo nessa tecla, juntos nós somos mais fortes, no mesmo propósito, no mesmo ideal, mesmo intuito de coração, dentro do campo de visão de Deus, tudo vai correr bem. Então, no versículo 2, servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos diante dele com cântico. O que nós estamos aprendendo aqui? Que precisamos servir a Deus, dar frutos para o seu reino e nunca sair da sua presença. Quer dizer, louvar a Deus, cantar sempre um cântico novo, ter uma palavra de louvor, de gratidão a Deus, de agradecimento a Deus, e nunca sair da presença de Deus. Olha lá, servir ao Senhor com alegria, estar sempre com um cântico novo, né? Apresentar-nos diante dele com cântico, quer dizer, estar na presença dele, sempre cantando um cântico novo, sempre louvando e adorando ao Senhor, sempre no campo de visão de Deus, nunca sair do quadrado, do campo de visão de Deus. Claro que Deus vê todas as pessoas, quem está fazendo a vontade dele, quem não está, Deus está vendo tudo. Eu me refiro a estar no campo de visão de Deus, é para estar no centro da vontade de Deus, para agradar a Deus, para ter a proteção de Deus, o livramento de Deus, a bênção de Deus, a orientação de Deus. Isso é fantástico, isso é salutar, é diferente. Então, versículo 3, terceiro, vamos lá. Sabei que o Senhor é Deus, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele nós somos. Escute, olha que coisa linda, nós precisamos entender que só existe um Deus. Só existe um Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Só existe um Deus. E que Ele quem nos fez. Foi Ele que nos criou. Foi Deus que criou você. Foi Deus que nos criou. Não foi mais ninguém. 2 coisas aqui, ó. É preciso estar com Deus. E também é necessário permanecer com Deus. Estar com Ele é uma coisa e permanecer é outra. Tem muita gente que está com Deus em alguns momentos. Tem muitas pessoas que estão com Deus na hora da oração, na hora do culto, acabou, não quer mais compromisso com Deus. Nada feito. Quer dizer, é estar com Ele e permanecer com Ele. Esse versículo 3 é fantástico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Se dele somos, ficamos perto dele e permanecemos com Ele. Pronto, acabou, só isso. Número 4, versículo 4 do Salmo 100. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. O que está querendo dizer aqui o salmista? É ir para a casa de oração, é ir para a casa de Deus, entrai por suas portas, ir para a casa de oração, estar no templo, estar na casa de Deus, no tabernáculo, estar ali na casa do Senhor, né? Em palavras mais modernas, na igreja, né? Na igreja, estar na igreja, ouvindo a palavra de Deus, em comunhão com os irmãos, entrai por suas portas com ações de graça, ou seja, com alegria e gratidão, meu querido e minha querida. O segredo é com alegria e com gratidão, independente das circunstâncias, como a gente vem falando desde o começo. Lá dentro da casa de Deus, o que nós temos que fazer? Louvar a Deus, louvá-lo, agradecê-lo e adorá-lo. Quando a gente vai à casa do Senhor, à casa de oração, a gente vai para louvar ao Senhor. A gente vai à casa do Senhor para agradecer ao Senhor. E a gente vai à casa do Senhor para adorar o Senhor, ouvir a sua palavra, ter comunhão com os irmãos. Não é ir à casa do Senhor, ir ao culto,
Ir à casa do Senhor, ir ao culto não é um peso. Não é um peso, é leve, faz bem, né? É transformador estar num culto na presença de Deus. Dentro da casa de oração, quando vamos à igreja, à casa do Senhor, não é para estar lá interagindo na internet. Tem muitas pessoas que vão à igreja e ficam interagindo na internet. Está fazendo o que na casa do Senhor? Você está indo na casa de oração? Você está indo na presença de Deus? Quando nós vamos à casa do Senhor, nós vamos para orar, ouvir a palavra, louvá-lo, agradecer e adorar ao Senhor. Entrai por suas portas, está escrito, com ações de graça, e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome. Hoje tem muita gente que vai à igreja e fica no celular, nas redes sociais. Pastor está falando? Está nas redes sociais. Pastor está lendo a Bíblia? Está nas redes sociais. Circulando para lá e para cá. Gente, a gente precisa entender o que é um culto a Deus. Oferecer a Deus culto racional, com responsabilidade, com temor, com reverência a Deus. Então esse é o meu conselho, a minha dica para você, independente aqui de circunstância, o que é um culto a Deus, o que a palavra de Deus está dizendo, né? E esse versículo tem que ser repetido. Entrai por suas portas, entrai à casa de oração com ações de graça, com alegria, com gratidão, e nos seus atos dentro, com hinos, ali no pátio, já no pátio, nos atos, com hinos e louvor, lá dentro, adorar, agradecer, bendizer ao Senhor, o nome do Senhor é o que está escrito, é na santa e bendita palavra de Deus. Hoje, a gente vê também muitos palhaços em cima do púlpito, fazendo palhaçada, e um monte de gente dando risada das palhaçadas. Sabe por que alguns fazem palhaçada? Porque tem gente que ri das palhaçadas. Reino de Deus não é isto. Precisamos ir à casa do Senhor para cultuar ao Senhor, ouvir a sua palavra, ter reverência, ter temor, comunhão com os irmãos, amar os irmãos, adorar, louvar ao Senhor. É isso que nós vamos fazer, é na casa do Senhor. Ok? Quinto, o versículo 5, e o quinto pontinho aqui. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. É de geração em geração a sua fidelidade. Está escrito. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, é de geração em geração a sua fidelidade. Três coisas importantes aqui nesse versículo. Primeiro, crer em Deus que Ele é bom. Crer em Deus e que Ele é bom. Que Ele é agradável e que Ele é perfeito. Crer em Deus como? Que Ele é bom, que Ele é perfeito, que Ele é agradável e que Ele é perfeito. Tome posse disso, declare isso na sua vida, pela fé, as coisas vão mudar. Número 2. A misericórdia dele não é temporária. A misericórdia do Senhor não é temporária. Aliás, a Bíblia diz que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos. Ok? Então, se a misericórdia do Senhor fosse temporária, coitado do ser humano, né? Porque o Deus nos suporta todos os dias, nos perdoa, nos levanta, nos fortalece. É fantástico isso. Número 3. Deus é leal. O caráter de Deus é 100% confiável. Pode confiar no caráter de Deus. Deus é um Deus leal, um Deus de lealdade. Deus tem um caráter 100% confiável. Olha esse versículo. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, é de geração em geração a sua fidelidade. Disse Davi, o rei Davi, com todas as letras e com toda a força da sua alma. Eu quero orar com você e pedir a Deus que nos ajude nesse contexto para que a gente desfrute da nossa vida, né? E também com aqueles que estão no nosso entorno possam desfrutar desta grande bênção. Pai querido, eu oro nesta hora, Pai, em nome de Jesus, porque a introdução desta palavra, mostrando que nós vivemos dias difíceis, que este mundo que está em crise, ó Deus, tenta nos derrubar, nos afastar, nos arrastar com uma enxurrada. Mas nós temos aqui a Tua palavra, que é fantástica, que é tremenda, que nos ensina como a gente vencer as lutas, as aflições, as adversidades. E nós temos aprendido aqui, em primeiro lugar, que devemos celebrar ao Senhor com júbilo, né? Louvar ao Senhor, que nós devemos servir ao Senhor com alegria, apresentar-nos diante do Senhor com cântico, saber que o Senhor é Deus, que é o Senhor quem nos criou, quem nos fez e que do Senhor nós somos, que nós devemos entrar pelas portas, ir à tua casa te adorar, te louvar nos atos do Senhor, ter responsabilidade e compromisso com o Senhor e com a tua palavra, cuidar da nossa família, levar as nossas crianças, nossos filhos a estar na tua presença. Isso é maravilhoso. É tremendo, porque o Senhor é um Deus misericordioso, a tua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, o Senhor é um Deus fiel. Obrigado, Pai, por esta hora maravilhosa, por tua palavra, por cuidar de nós. Louvado e bendito seja o teu nome, aleluia e glória a Jesus. Amém? Ok, queridos? Então, quinta-feira
eu vou estar aqui de volta. No começo eu falei que se você gostasse do vídeo, para você compartilhar. Então agora eu digo assim, se você gostou do vídeo, compartilha, curta, deixa um comentário, deixa o like, tá bom? Amo você em Jesus, até a próxima quinta-feira, escute. Maravilha, Jesus!